Muita bênção. Com certeza, meu pastor. Estaremos aqui falando de um assunto de muita importância, né? Muita importância. Deixa eu fazer um convite aqui para o pastor Antônio Filho, que não está conseguindo entrar. Nesse momento. Pedi para ele aqui. Solicitou para entrar. Aqui. Tudo bem. Meus amados, deixa só o pastor Antônio Filho entrar aqui nessa live, porque ele é o supervisor da área 4. Está aí o pastor Antônio Filho. Paz do Senhor, amado. Paz do Senhor, pastor Ezequiel. Paz do Senhor, pastor Darley. Paz do Senhor, pastor Antônio. Bom? Graças a Deus. Paz do Senhor. Prazer, Rebelo. Vindo nesta tarde. Pastor Antônio, cumprimenta aí o nosso povo que estão aí online, os pastores, fique à vontade. Alegria, satisfação estar aqui neste momento, a paz do Senhor, todos os pastores, ministros do Senhor, onde estamos aí iniciando esta semana do avivamento, e para mim constitui alegria estar dividindo esse espaço com o nosso presidente, pastor Darley, e pastor Ezequiel, nosso segundo vice-presidente da nossa convenção. Alegria estarmos aqui juntos. Prazer é todo meu. E eu já quero pedir para o nosso pastor dar início com oração, né? Convido todos para a gente acompanhar o nosso presidente em oração, para a gente dar início aqui a essa palestra, a esse momento de conversa sobre um assunto muito importante, avivamento na vida pessoal. Viu, pastor? Fique à vontade. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, te apresentamos as nossas vidas e no nome do Senhor Jesus pedimos as tuas bênçãos sobre esse momento, ó Pai, sobre as vidas, os corações que estão ligados conosco, nesse momento, ó Deus, de conversa, de reflexão, de meditação na tua palavra. E eu peço que o teu Santo Espírito dirija todos nós, nos dando habilidade, sabedoria e graça para levar a mensagem segundo a tua vontade e que ela venha alcançar cada coração e realizar uma obra maravilhosa em cada vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Que Deus possa estar com cada um de nós aqui. E eu já quero, nesse momento, agradecer os pastores que estão aqui. Todos, eu vou evitar de citar nomes, são muitos, mas sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Filho, nosso primeiro secretário, nosso presidente. E hoje a gente está dando início à nossa Semana do Avivamento. E é interessante, pastor Darley, pastor Antônio, que exatamente hoje também a Convenção Geral está também divulgando a campanha nacional de oração, né, em todo o Brasil. E o pastor Antônio mandou para mim os propósitos e está de acordo com os nossos, né? Estamos em sintonia com a nossa direção geral da nossa igreja no Brasil. Então, é um privilégio muito grande poder estar aqui para falar de um assunto muito importante. Avivamento na vida pessoal. E eu quero aproveitar o momento e já ler um texto, pastor Darley, pastor Antônio, que é de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso, e também em Gálatas capítulo 5, 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, diante desses dois textos, e eu já quero partir para o assunto, para o tema, que é avivamento na vida pessoal, mas eu gostaria de ouvir do pastor Antônio, do pastor Darley, o que eles entendem por avivamento. Não podemos falar de avivamento na vida pessoal sem antes a gente tratar do que é avivamento. E eu gostaria de pedir aqui pastor Antônio, depois o presidente, para ele, com as suas palavras, e fique à vontade, tá? Para trazer uma palavra sobre o significado de avivamento. É interessante a palavra avivamento, né? Muito tem se falado sobre esta questão avivamento, seja por causa de um desejo e que ele aconteça, ou pelo recente movimento que nós acompanhamos recentemente na Universidade dos Estados Unidos, em Asbury, que está em alta esta questão do avivamento no
primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre esta questão, aviva a tua obra. Então, avivamento diz respeito à visitação especial da presença do Espírito Santo. É interessante que avivamento é um ato de avivar, né? É um ato de avivar, isto é, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertamento. E é isso que é o avivamento contínuo na nossa vida. Então, o avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. Então, é isso que é importante, devemos compreender que o avivamento pode ser individual e pode também ser coletivo, né? E isso é muito interessante, que quando este avivamento chega, podemos afeta tanto a nossa vida pessoal como a comunidade, a igreja, uma cidade e uma nação. Então, pastor Antônio, no seu ponto de vista, o avivamento é para deixar a pessoa em atividade, né? A pessoa Correto. que está em atividade, a pessoa que está pronta para exercer o seu ministério, as suas funções eclesiásticas. Então, a pessoa está avivada. Verdade. É isso que o senhor quer dizer. Correto. E, pastor, eu passo aí a palavra para o senhor também, como teólogo que é, como líder de líderes que o senhor pode nos ajudar aí, explicar para nós, para os nossos ouvintes, o que realmente é avivamento. Muito bem, meu pastor Ezequiel, senhores e senhoras que nos acompanham. Eu gosto muito do texto clássico de Abacuque 3:2. É um texto muito pregado, muito anunciado e muito forte. E lá traz-nos uma oração do profeta Abacuque, que nos dá a ideia do que ele estava pedindo quando ele fala sobre avivamento, né? Então, o contexto dele é um contexto em que a nação, o povo de Deus está afundado, atolado em mazelas espirituais, situação caótica, né? Então lá ninguém respeita ninguém, as sentenças são compradas, as autoridades são corruptas, né? No tempo dele tudo estava acontecendo para a corrupção se proliferar com muita força. Então o pobre era massacrado, né? A viúva, o órfão, todo mundo era massacrado. E ele olhou para aquela situação e começou a orar a Deus. Porque no Abacuque 3:2, ele pede para Deus tornar a fazer de novo avivamento. Fazer novamente a obra que outrora ele havia realizado, que no passado ele havia realizado. Então, quando eu olho para o profeta Abacuque, eu aprendo que o que ele quer não é algo novo, não é uma novidade de Deus. Ele quer uma repetição das coisas boas de Deus. Verdade. Ele quer que Deus faça de novo o que lhe é inerente. Deus é Deus de novidade no sentido de novidade para nós, seres humanos, né? Tudo que Deus faz para nós é novidade. Mas Deus é o mesmo, Ele é imutável, Deus não precisa criar uma nova identidade. Ele não precisa vestir uma nova roupa, colocar uma capa de um novo Deus para a gente entender que o avivamento está chegando. Ele é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, nós é que precisamos ter conhecimento e viver com profundidade as mesmas obras que o seu povo viveu, né? Então, quando ele está ali orando e pedindo esse avivamento, é porque a situação está caótica. O povo de Israel está afundado na corrupção moral e espiritual. Ele está pedindo uma restauração. Ele está pedindo, o que Abacuque quer, é que o povo, quando voltar ao culto, volte diferente, com a mentalidade de adorar a Deus de verdade, de servir a Deus, de se perdoar. Isso é avivamento, de se perdoar, de se amar de verdade, de ser mais tolerante um com o outro, né? Então, muitas vezes nós ligamos muito o avivamento com a questão dos dons espirituais, com a questão do falar em línguas, da profecia. Vamos falar sobre isso também essa semana. Mas o avivamento que o profeta está pedindo é essa mudança radical de caráter, de conduta, de relacionamento. Esse é o princípio básico do
do avivamento, né? Então, para a gente entender, basicamente, eu trouxe esse texto para a gente entender qual é o princípio fundamental. Você foi em cima da entranha. Uma linguagem maranhense isso aqui. Na lição do primeiro trimestre, que o pastor Antônio se referiu, ali tem uma frase do escritor Arthur Wires, né? E ele disse exatamente o que o senhor está dizendo, disse em outras palavras, que avivamento é uma intervenção divina, né? É o que o senhor disse. Abacuque estava orando para Deus intervir na situação caótica que estava acontecendo em Judá, né? Em Israel. Então ele estava querendo que Deus viesse intervir. Então, avivamento é isso, uma intervenção de Deus, né? Para que as coisas se mudem, se restaurem, né? É como o senhor disse, ele é o mesmo Deus. Mas nós é que mudamos. Aí ele vem intervir com esse poder, não é isso? Como diz a lição do trimestre, é o retorno, né, aos princípios da palavra de Deus. Mas eu quero aqui ainda sobre avivamento, meu presidente. Na cabeça de muita gente, eles não sabem, como o senhor disse, o pastor Antônio falou, não sabem o que é avivamento, né? O senhor disse muito bem, que o avivamento não está ligado apenas aos dons espirituais, apenas a falar em línguas, apenas a pessoa sentir aquela presença e levantar os braços e se movimentar. Aquilo é uma ação do que está acontecendo dentro dele, né? Agora, dentro desse aspecto, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? Então, para que Deus venha intervir com o avivamento, a gente tem que deixar, né? Tem que correr atrás, é isso? É interessante. Ou Deus vai mudar um avivamento com a gente com os braços assim? De forma alguma. É interessante também, pastor Ezequiel, que quando nós observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio. É interessante que Cornélio era um homem, podemos dizer, temente a Deus, fazia boas obras e procurava o caminho correto para se andar. E é interessante que nas suas orações, um anjo aparece para ele, respondendo a sua oração, que Deus estava recebendo a sua oração, e bem como também as suas esmolas que ele fazia para com o seu próximo. E mandou que fosse na casa de Simão, o curtidor, para chamar Pedro, que Pedro estava lá em Jope, para ir na casa dele, que ele iria pregar e mostrar o caminho que ele deveria seguir. E no versículo 44, quando Pedro já está na casa de Cornélio, em Cesareia, e começa a expor a mensagem cristocêntrica, que fala ali da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e a palavra diz que antes mesmo de concluir a mensagem, caiu o Espírito Santo na casa de Cornélio, e todos quantos estavam ali foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo com o Espírito Santo. Isto é, houve um avivamento na casa de Cornélio. Mas nós observamos isto, que Cornélio, antes do avivamento chegar na sua casa, ele vivia o quê? Em contínua oração, buscando conhecer mais a Deus. Isto é, buscando o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, o caminho verdadeiro que ele deveria conhecer, o que devia trilhar. E quando há um coração disposto a receber a mensagem, onde tem um coração disposto a aceitar a mensagem do Evangelho, não há dúvida nenhuma que a visita do Espírito Santo é real na vida desta pessoa. Certíssimo, pastor Antônio, bem colocado. Presidente, o senhor falou um contexto muito interessante, que havia um problema lá, né? E Abacuque começou a orar para Deus intervir e resolver o problema. Na lição do primeiro trimestre também ficou dito que é uma condição para que haja um avivamento quando há um problema, né? Quando há um problema de ordem moral, de ordem política, de ordem espiritual, quando o povo está sem força, sem ar. Aí é o tempo de buscar esse avivamento para que Deus venha. Correto. Opa, eu quero... Desculpa, eu bati aqui. Não.
Salve, pastor Ezequiel. Aproveitar, eu estou vendo aqui pastor Wendel Paixão, né? AD Seta, Assembleia de Deus do Seta, em Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Olha, tem gente de longe aí, viu? Secretário da área 6, creio que seja CA de Seta PAMT, né? Creio que seja. Se for, nos ajude aí, pastor Wendel, para a gente, né, entender. Deus te abençoe, viu? Pastor Ezequiel, é interessante essa questão, quando a gente olha para o momento, né, como Deus agiu em determinados momentos, e aí eu gosto muito desses textos que mostram a ação de Deus, o avivamento de Deus em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o rei Ezequias, ele assumiu o trono e reinou por 29 anos, mas quando ele assumiu, a situação estava em que o templo estava desativado, os levitas estavam completamente inativos, né? Não havia culto, não havia culto. Ele fez uma restauração do templo, uma restauração do culto, quebrou os altos, quebrou os postes ídolos, até a serpente lá que Moisés erigiu, ele destruiu, porque o povo até aquele momento ainda queimava incenso para aquela serpente. Então ele fez uma reforma religiosa, né, de ordem religiosa, de ordem cerimonial, ele ajustou tudo. E naquele interim, o rei da Síria se levantou, tomou Israel, né, tomou o rei da Síria, né, tomou a Síria, e veio para Judá também, tomou todas as cidades fortes ali, e veio para Judá. Então veja bem, ele é o que o pastor Antônio Filho nos trouxe sobre Cornélio. Ele se preparou, ele se preocupou, ele foi colocando em ordem as coisas de Deus, ele foi tirando aquilo que não era agradável a Deus, ele foi limpando o caminho, né? De repente vem uma crise gigantesca, crise de guerra, né? Uma nação poderosa rodeia ali a sua cidade e ameaça tomá-la, né? E ainda leva uma mensagem de descredibilizar o rei, né? Eles fizeram questão de falar em judaico, na linguagem judaica, né? Para que todo o povo soubesse qual que era o propósito do Senaqueribe, e ainda disseram assim: olha, não vos engane, Ezequias, ele não vai poder livrar vocês, e não acredite no Deus dele também. Olha que situação, né? Não acredito nem no rei e nem no Deus do rei. Então foi uma situação complicada, difícil, de crise extrema, mas ele já tinha se preparado, de certa forma, já feito o seu preparo, já tinha preparado o ambiente para a ação de Deus. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de seu pai Davi. Então ele agradou a Deus, né? Então é nessas horas que a gente vê que quando a coisa apertou, ele foi orar a Deus, foi buscar a direção de Deus. Para que o e Deus o avivamento respondeu. chegasse. Exatamente. A esse avivamento, veja bem, ele começa no conserto, consertando a casa, consertando a nação, consertando a igreja, o templo, né? Vamos dizer assim, o templo, que nós chamamos também de igreja, o templo físico, consertou tudo. Tudo que estava ali, que desagradava a Deus, ele mandou remover, tirar. Conserto no meio do povo, tirou os ídolos, ou seja, foi conscientizando o povo: não é por aí, nós não fomos escolhidos para adorar deuses pagãos. O nosso Deus é um só, né? Então, com esse conserto, ele teve credibilidade, teve crédito, vamos dizer assim, apesar do rei Senaqueribe querer desacreditá-lo diante do povo, mas ele teve crédito diante de Deus. E o avivamento chegou em forma de livramento. Em forma de livramento, né? E quando veio o livramento, o que acontece? Todo o povo reconhece que só o Senhor é Deus
serve a Deus com alegria, canta, adora, glorifica, que é o resultado que nós falamos agora há pouco, né? Do avivamento. Hoje a coisa está inversa, pastor Ezequiel. As pessoas querem começar o avivamento com línguas estranhas. Está inverso, entendeu? Vamos É já ver começar isso aí. sapateando. Essa daí é boa. Vamos já pegar nisso aí. Ué. Errado. Tá Isso não inverso. é. Dentro desse aspecto ainda do avivamento, eu pergunto para os senhores, é possível haver um avivamento coletivo sem antes haver um avivamento individual? Pastor Antônio. É muito interessante este questionamento, né? Parabéns ao nosso presidente aí pela colaboração aí do assunto anterior. Quero aqui mandar um abraço, que é o pastor Evandro Castro, professor Evandro Castro, da 77 Tocantins, que mandou um abraço aqui para todos que estão assistindo esta live. Então, meus queridos, é muito interessante. É possível haver avivamento coletivo sem um avivamento individual? Quando nós observamos no que a palavra do Senhor nos revela, sim, é possível. É possível. Apesar que é de fundamental importância este avivamento pessoal, que o avivamento pessoal vai contagiar ao avivamento coletivo. Como começa esse movimento? Como que deve começar individualmente, no coração de cada cristão, de cada pessoa. Entretanto, isso não impede que esse movimento seja simultâneo em uma coletividade. Nós observamos isso lá em Jonas, no capítulo de número 1, da cidade de Nínive, quando Deus envia Jonas para a cidade de Nínive. Porque justamente isso corrobora o que o nosso presidente falou, o pastor Darley falou, que Nínive estava vivendo em um período de caos, né? Pessoas bárbaras, pessoas muito violentas, que Deus manda Jonas a ir pregar na cidade de Nínive. E é interessante que quando Jonas vai a Nínive, nós observamos que Jonas ele não queria ir antes, mas obedecendo a ordem foi, já resumindo a história que todos conhecemos, para observarmos e respondermos esse questionamento, se é possível haver um avivamento coletivo nessas circunstâncias. Quando a mensagem de Jonas era uma mensagem dura, era uma mensagem de repreensão, era uma mensagem chamando o povo ao arrependimento, era chamando o povo a reconhecer os seus erros, os seus pecados. Aí, quando nós observamos lá em 2 Crônicas 7,14, quando Deus responde à oração de Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Jonas ministra a palavra de arrependimento, chamando ao povo ao arrependimento, que quando Jonas ele estar ali, ele fala, e começou ali Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, conforme a palavra do Senhor nos revela, creram em Deus e proclamaram o quê? Um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, houve um arrependimento, houve a compreensão da mensagem. E a partir desse arrependimento, a partir deste momento que compreendeu a mensagem, Deus poupou a cidade de Nínive. Então, houve o quê? Um avivamento naquela nação. Como nós falamos no início aí, que avivamento não é só falar em línguas estranhas. Avivamento não é só falar, profetizar ou revelar os dons espirituais, mas um avivamento, um verdadeiro avivamento, é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus maus feitos e assim entrega de fato a sua vida para Jesus. Então, respondendo aí o questionamento, se é possível haver um avivamento coletivo sem um avivamento individual, apesar que, como disse lá no início, que o avivamento começa pelo individual e contagia a coletividade, contagia todos quantos que estão perto.
Pastor Darley, o que você pode contribuir? Se é possível haver um avivamento coletivo sem um avivamento individual, pessoal, particular. Nós temos aí, inclusive, bem colocado pelo pastor Doni Filho, e temos que fazer o seguinte entendimento. Entender o que é esse avivamento coletivo e esse avivamento individual. Uma coisa é Deus levantar um profeta dentro do seu próprio povo, um profeta que Deus já levantou avivado, obviamente. Esse profeta ele vai levar uma mensagem de Deus para aquela nação, para aquele povo, né? Olhando pela essa ótica, ele já tem um avivamento individual do profeta, mas é dele. O povo é que decide se aceita ou não, né? Se quer ou não. Então, a questão do profeta Jonas é bem colocada, porque ele vai para uma nação estrangeira, um povo mau, um povo inimigo do seu povo, inclusive, né? Inimigo do seu povo. E lá ele vai pregar. É interessante porque o sentimento lá de mudança foi coletivo. Foi coletivo. Teve um pregador que levou a mensagem e houve um sentimento coletivo. E eu estava lembrando da igreja de Atos dos Apóstolos que estavam lá reunidos, o povo reunido, um grupo de irmãos reunidos, né? E todos orando. Ali, o pastor Filho colocou, há uma individualização, mas há um pensamento único, uma coletividade de pensamento. Correto. Né? Porque o avivamento, é porque a gente fica muito ligado, pastor Zé, que é o risco de estar ligado no avivamento só nos dons. Quando a gente for falar sobre dons, aí sim, dom é individual. Dom é individual. Cada um tem o seu dom, recebe o seu dom conforme Deus dá. Agora o avivamento, de certa forma, ele tem que alcançar a coletividade. Obviamente, ele começa Deus... Então, os senhores quer dizer que ele começa no individual e ele parte para o coletivo, né? Como um graveto. Tem que partir. Tem que partir. Uma pessoa só avivada, uma pessoa sozinha avivada, não justifica. Deus não aviva uma pessoa sozinha, vai ficar só ela avivada, né? O profeta Elias foi avivado. Né? Ele foi avivado para quê? Para ir lá para o Carmelo, fazer o desafio, oferecer o sacrifício. Mas qual era o objetivo de Deus? Né? Era que o povo fosse avivado como um todo. Né? Então, o objetivo de Deus não era que o profeta Elias alcançasse 10, 5, 100, 20. Não, era todo mundo, a nação inteira. O avivamento é para todos. Né? Obviamente que não dá para desvincular do indivíduo, é impossível. É impossível. Certíssimo. Não dá pra, certíssimo. Vamos partir para uma outra questionamento, que o tempo é tão corrido, né? Então, o que os senhores disseram é que é igual um graveto. Um graveto, o fogo começa nele e passa para a floresta, né? O graveto incendeia a floresta. Então, a ideia de Deus é essa, que pessoas que busquem a Ele individualmente, né? E aí ele incendeia 1, 2, 3 e 4, e aqui 2, 3, 4 incendeia a multidão, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? É tentar incendiar o nosso povo. É tanto, me permita, por exemplo, tem gente que vai ouvir o senhor ministrar a palavra, que ele chegou na igreja desmotivado, e não chegou lá avivado, mas o senhor está avivado, ok? O senhor é o graveto que está com fogo de Deus aceso, entendeu? Aquela pessoa não chegou lá nem animado, nem para adorar e nem para voltar em outro culto. Mas de repente, mesmo essa pessoa desanimada, desmotivada, sem vontade alguma, Deus lhe usou. Foi na individualidade? Foi. Mas gerou uma coletividade. Então, não dependeu, esse ponto inicial não dependeu da vontade ou da decisão da pessoa, que muitas vezes chega lá desacreditando de tudo da vida, e o Espírito Santo é quem se encarrega de fazer esse fogo se proliferar, né? Se alastrar no meio da igreja. Tá certo. Outro questionamento, a gente tem mais 3 perguntas a fazer, muito forte. A primeira delas, a segunda delas, o que é preciso, aí vamos trabalhar, ganhar tempo, o que é preciso para ter uma vida pessoal avivada? O que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida pessoal avivada? Pastor Antônio, comece pelo senhor. Ajude os nossos telespectadores aí. É interessante, muito interessante.
quando nós observamos a palavra de Deus, as Escrituras, à luz da palavra, para termos uma vida pessoal avivada, deve ter uma prática de oração e, sobretudo, da leitura devocional das Escrituras. Sem esses dois passos, é impossível ter uma vida avivada. Uma vida de oração e uma prática devocional da leitura da Bíblia. Nós observamos que é importante que o crente deve ter um período especiais em que cultive uma vida devocional e, consequentemente, estreitar esta comunhão com Deus. É fundamental. Sem esses dois caminhos, não tem como ter uma vida individual avivada. Oração e a leitura da palavra de Deus. Tudo bem, pastor Antônio. Obrigado, muito boa. Pastor presidente, o que você pode adicionar mais aí, mais outra condição, mais outras condições, para que uma pessoa tenha uma vida avivada? Porque você não se propôs, avivamento pessoal, mas o que precisa? O pastor Antônio falou, oração constante, leitura da palavra. E também dentro dessa prática, né? Presidente, vai lá. A gente sempre olha para os padrões, né? Os padrões que Deus estabeleceu. E aí, a Bíblia, ela é o nosso livro de regra e fé, de prática e fé. E ela, obviamente, não pode ficar esquecida nesse contexto. Ler a palavra, orar, é o principal. Por quê? Porque é onde você vai aprender, né? Como é que você vai aprender a renunciar ao pecado? Pela palavra. Como é que você vai ter força para renunciar ao pecado? Na oração. Porque muita gente lê a Bíblia, mas não tem força para vencer o pecado. Verdade. Porque não vai para a oração. E para o jejum, ainda tem mais. Jesus disse para orar e jejuar. Né? Orar e jejuar. E jejuar e orar. Né? Orar e vigiar. Tem outras coisas mais. Né? Então, muitas vezes a pessoa é um leitor da Bíblia, mas não ora, não fala com Deus, não tem uma oração sincera, não se derrama na presença de Deus, e aí acaba perdendo força. Né? Conhece, sabe que a Bíblia é a espada, mas não sabe manejar, porque quem nos dá a prática no manejo da palavra é o Espírito Santo. Por mais que a pessoa seja pobre, as pessoas investem os valores. Ora, mas não vigia. A ordem é vigiai e orai. Né? Orai. Correto. O fator de você saber se ter habilidade para executar a espada é o Espírito. Por isso que ela é a espada do Espírito. Não é minha espada. E essa leitura, como o senhor disse, essa espada para manejar tem que orar, né? Tem que orar. O Paulo fecha, inclusive, a regra aí da armadura de Deus, ele fecha com oração. Ele fala de todos os passos, a bota, a couraça, o cinto, o capacete, o escudo, a espada. Aí ele encerra com oração. E orando em todo tempo, que é o que menos os crentes fazem. É o que menos se pratica. Ele quer ter poder, ele quer ter escudo, quer ter espada, mas a oração, muitas vezes, está ausente na vida de muita gente. Só para refrescar nossa memória, segundo o que os senhores estão dizendo, é o certo, são as condições, né? A busca, a oração intensa, a leitura e a prática. Segunda Crônicas 7,14, como nós sabemos, né? O Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus nossos caminhos, né? Eu ouvirei do céu e vou intervir nessa situação. Então, pastor presidente, pastor Antônio, as condições para que a pessoa possa se manter avivada é preciso orar, ter um jejum, e o que mais? A leitura, e não basta ler, tem que colocar em prática. Devocional, que eu falei, o devocional. Ter um período devocional de estudo da palavra e praticar. Então, esse é o caminho. Então, para você que está conosco, se alguém lhe perguntar, o que eu preciso fazer para ter uma vida pessoal avivada? Buscar o Senhor constantemente, através da oração, certinho? Leitura e prática da palavra e colocar o jejum em ação. E um outro questionamento que a gente precisa falar aqui Paulo disse assim, enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho. Aí eu
pergunto, pastor Darley, pastor Antônio, o que é mais perigoso? É uma vida vazia do Espírito ou uma vida cheia de vinho? O que é mais perigoso? Estar cheio de vinho ou vazio do Espírito? O que é mais perigoso? Pergunta forte aí, pastor, aqui. Bom, posso começar? No contexto cristão, no contexto de vida de fé. Vazia, consequência de uma vida vazia do Espírito Santo. Aí eu coloco esse questionamento. O que é mais perigoso? Eu entendo o seguinte, que a pessoa cheia do Espírito Santo não vai ser cheia de vinho hora nenhuma, né? Mas é uma situação, é forte a pergunta, né? O que é mais perigoso? E é mais perigoso estar vazio do Espírito Santo, porque vazio do Espírito Santo você significa que a sua casa está livre para tudo, para tudo. Você está vazio do Espírito Santo, a sua casa espiritual está à disposição das ações malignas, assim que Jesus ensina. E quando a pessoa se converte, o espírito maligno que estava nela sai e vai passear, vai dar umas voltas aí no mundo. Né? Depois ele vai voltar, dar uma olhada na casa. Como é que está a casa? Se o Espírito Santo vai lá dentro e diz, o dono está lá, as luzes estão acesas, está tudo limpinho, organizado, está tudo em ordem. Não dá para mim não. Mas se ele perceber que as luzes estão apagadas, a coisa está meio bagunçada, diz, opa, está do jeito que eu quero. E ele vai e convida mais 7, né? Mais e é pior. 7. Pior do que ele. Pior do que ele. Então, uma vida vazia com o Espírito do Espírito Santo é perigosíssima. Então, consequências gravíssimas para ele, tem consequências para ele e para aqueles que estão próximos, não é isso? E o estado atual será pior do que o anterior. Né? E aí o que acontece? Aí eu digo, pastor, mas quem está cheio de Espírito Santo pode beber vinho? Meu irmão, não beba não, pelo amor de Deus. Beba não, o vinho. O vinho é traiçoeiro. O vinho, a bebida forte é traiçoeira. Crente não pode estar se embriagando. Né? Eu tenho a graça de Deus, então eu posso beber. Não, não beba, não faça essa besteira na sua vida, tá bom? Não se enche de vinho, porque traz contenda. E em outra versão traz desgraça. A Bíblia é uma versão bíblica que diz, e a versão que nós estamos usando, no nosso cartaz, diz que traz desgraça. Pensa no negócio complicado. Então, é perigoso viver sem vazio do Espírito Santo. Perigoso demais. Pastor Darley, pastor Antônio, o apóstolo Paulo, Gálatas 5,16, diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí, no capítulo 5, ele fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Vocês entendem que ele dá duas opções para a gente só tem duas opções. Ou você vai ser dominado pelas obras da carne, ou você vai ser dominado pelos frutos do Espírito, né? Com certeza. Com Vocês conseguem ver isso? Só há dois caminhos. De igual forma também só há dois caminhos. É céu ou inferno. Não tem meio termo. É crente ou não é crente. É um filme, eu comparo uma pessoa sem o Espírito Santo, vazio do Espírito Santo, como um filme de terror. Como um filme de terror. A pessoa sem o Espírito Santo se sente só, se sente vazio, se sente uma pessoa que não consegue realizar os seus sonhos pessoais. É uma pessoa vazia de amor, é uma pessoa vazia de alegria, é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa sem sonhos, que sobrecarrega a sua vida, vive em depressão, é uma pessoa carregada Pastor Antônio, de só uma pausa aí. Então, você está dizendo que uma das consequências da pessoa vazia do Espírito Santo é que os relacionamentos dele com a esposa, com filhos, com os irmãos, vai ser complicado? É isso? Interfere em tudo, pastor Ezequiel. E todos que estão nos ouvindo interferem em tudo. Como eu disse no início da fala, é um filme de terror. A pessoa sem o Espírito Santo é um filme de terror. Não só ela irá sofrer essas consequências, mas aos que estão ao seu redor, seu casamento, os seus filhos, os colegas de trabalho, os colegas que está ao seu redor, porque o ódio vai prevalecer, o desejo da vingança vai prevalecer, aí entra os vícios, os pensamentos negativos. E quem é que gosta de estar ao lado de pessoas negativas? Pessoas que só pensam
para baixo, né? Então, a pessoa sem o Espírito Santo, ela é cheia, carregada desse tipo de sentimentos. Então, é perigosíssimo viver sem o Espírito Santo. É perigosíssimo mesmo. Então, presidente, é uma pessoa vazia do Espírito Santo. E se for um pastor, o que vai acontecer? Você que trabalha com líderes. Pastor. Vem cá, para melhorar a questão, é possível, pastor Darley, é possível, é perceptível uma pessoa vazia do Espírito Santo? Dá para a gente perceber se ele é vazia ou não? Olha, aí entra aquela questão do discernimento. Quem tem discernimento, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem tem discernimento percebe. É por isso que tem muita gente enganada, pastor Ezequiel. Muita gente sendo enganada, porque não tem discernimento e acredita em qualquer coisa. Entendeu? Poucos dias teve uma seita há poucos dias que matou um bocado de gente de fome. Um jejum coletivo e levou muita gente ao óbito. Né? Como se aquilo fosse a forma de se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus. Aqui foi um suicídio coletivo. Você veja que líder de uma mente macabra, né? E as pessoas não têm discernimento, não conhecem a palavra de Deus, não oram, e o Espírito Santo não fala. Porque como é que o Espírito Santo fala com a gente? Ele fala segundo a nossa busca, não é? Tem que segundo ter a nossa busca. Então, tem que ter. Então, se eu vou para a palavra, eu estou mostrando para ele que eu quero aprender a ouvir a voz dele. Eu vou ler a Bíblia, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aquilo que eu vou lendo, absorvendo a palavra de Deus, na minha vida diária, o Espírito Santo vai me lembrando. Vai me lembrando quando eu estiver prestes a pecar. Chegou uma oportunidade de pecar, ele vai me lembrar que eu não posso tomar aquela atitude. Ele vai me lembrar quando eu estiver com vontade de, usando aqui uma linguagem bem popular, de esganar alguém, né, que isso é do ser humano. A ira, o zangado, furioso. E vai lá, opa, a ira está aí, a fúria está aí, mas ele vai lembrar que eu não posso. Entendeu? Por que os homens se matam? Por que as pessoas se destroem? Por que a pessoa puxa um gatilho de uma arma contra a própria cabeça, gente? Né? Porque está, voltamos a dizer, vazio do conhecimento e está desvinculado do Espírito Santo. Né? Você falou sobre líder. Muitos líderes têm a prática, a técnica, são teólogos formados, têm técnica, aprender alguns recursos da área de psicologia, sabe como persuadir, entendeu? E a gente que tem um discernimento vai detectar, opa, esse negócio aí não está certo, não. Isso não tem nada a ver com a Bíblia que eu conheço. A gente vai detectar. Agora o povão, pastor Ezequiel, que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com o Espírito Santo, vai embora, vai sendo enganado. É uma massa de manobra. Viu, pastor? E pastor Antônio, vamos aqui para o nosso último tópico, falar dos benefícios de uma vida avivada. Benefício de uma vida avivada. Mas, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é... Aí ele vai dizendo, é amor, é paz, é alegria, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito Santo, ele é um resultado de uma vida avivada, certo? Correto. Agora, surgiu aqui uma pergunta que veio na minha cabeça agora, eu vou ter que fazer para vocês. Ela é muito forte, mas eu vou fazer, tá bom? Então, os frutos do Espírito é o resultado de uma vida avivada. Eu quero que você que está conosco preste atenção. Uma pessoa, pastor presidente, pastor Antônio, uma pessoa que se diz avivada e não tem amor, não é pacificadora e não tem domínio próprio, essa pessoa é avivada? Segundo a Bíblia, não, pastor. Segundo a Bíblia, não. É o impostor. Isso aí é impostor. Entendeu? É teatro. A pessoa faz teatro. O ser humano é terrível. Pastor Ezequiel, pastor Antônio Filho, senhores que nos acompanham, o ser humano é terrível. Não é à toa que existe novela, não, gente. Novela é um mundo de fantasia e de mentira. E você vai, para na frente. Eu não assisto novela, eu recomendo ninguém assistir. Né?
Mas a gente sabe, a gente conhece. Quando mais jovem, eu assistia. Quando mais lá nos tempo da Selva de Pedra, né? Naquele tempo lá. Nossa, inteiro. Tinha escondido, porque era pecado, estranho. Entendeu? Aí a gente vai tomando consciência, crescendo e se convertendo a cada dia e vai abandonando essas práticas, né? Então, novela é, meus irmãos, um antro da mentira. A novela é uma fantasia. E o ser humano tem a capacidade, e eu lembro até hoje do pastor, eu vou reservar o nome dele, que nos contou a história, pastor do nosso Cia de Seto, pastor Ezequiel, nosso amigo, que conta a história de uma pessoa que foi pedir oração para ele pela Maria do Bairro, né? Olha só. Então, precisamos orar pela Maria do Bairro. Né? Se ele estiver nos acompanhando, ele vai sorrir. Né? De oração, porque acreditava que a Maria do Bairro era real e que a história da mulher era real. Porque o ser humano tem a capacidade, irmão, de fazer teatro, inclusive em cima do púlpito, e contar a história que, se a gente não tiver Deus na vida, o discernimento, a gente acredita. É complicado esse negócio, pastor. Pastor Joel achou bom. Pastor Joel achou bom. Entendeu? É sério. Então escuta só. O cara diz que é avivado, o cara fala língua estranha, tem dons espirituais. Aí ele não tem amor, né? Ele não é pacificador, ele não tem domínio próprio. Então esse cara é avivado de onde, né? Aí surge o questionamento. Os dons espirituais, eles podem ser manipulados? De forma alguma. Não, os dons espirituais, eles podem. Alguém pode manipular os dons? Sim. Pode. Então o perigo está aí, né? O cara, como o senhor disse, o cara entende psicologia, o cara entende público, de massa, entende palco. Então ele pode manipular os dons espirituais ele domina. Pode. Eu tenho um exemplo, pastor, de um amigo que está desviado até hoje, lá do Pará. Ele tinha um problema nas suas pernas, ele sofreu um acidente e colocou platina. E eu estava nessa cruzada, no Pará ainda. Eu era jovem mais novo, porque eu sou um jovem ainda, viu? Sou um jovem mais novo. E aquele orador, aquele pregador, chamou ele. E fez uma simulação que estava tirando algo da perna dele. Eu não sei por que carga d'água, ele sabia que ele era operado da perna, isso ele sabia, o pregador. Mas simulou que estava tirando algo e mostrou. Tirou algo da perna e mandou ele pular e bater o pé no chão com força e correr. No outro dia o homem estava no hospital. E quase perde a perna. Por isso, perdeu a fé, porque era fraco na fé também. Perdeu a fé, desacreditou. Por causa daquela manipulação dos dons. Alguém manipulando, se passando por profeta, por revelador, e manipulou. Né? Então isso é uma realidade. Isso é um perigo. É o que a Bíblia fala dos falsos profetas. É uma realidade. É uma realidade. Entendeu? Existe o falso. O diabo é falso, né? Em tudo. Tudo que ele faz é para imitar a Deus. Tudo que ele faz é produto falso. Né? Então, esse é um exemplo que eu trago comigo do cuidado e da responsabilidade que o pregador tem que ter, entendeu? O pastor tem que ter. Eu quero agregar pessoas na minha igreja e vou agora vender água ungida, vender bonito, terra do Calvário, lasca da cruz, porque eu quero aumentar o número de seguidores. Ora, vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a própria alma, porque isso é tinha um mentira. pastor nosso, só adicionando aí na sua fala, tinha um pastor nosso da nossa convenção que ele disse para mim, ele disse, olha, dei posse nele, ele disse assim, olha, o que eu não consegui trazer pela palavra, eu trago pela profecia. Eu disse assim, rapaz, isso é perigoso. Não, a profecia atrai, o povo gosta, e eu profetizo e o povo vem. Pois é. Então, aí eu pergunto, onde está ele? Que avivamento essa pessoa tem? Nenhuma. Aí eu pergunto, cadê ele? Já não existe mais. Não, ele não está na nossa convenção. Ele parece que até largou da esposa, largou a família. É incrível, acabou com a vida ministerial, financeira e espiritual dele. Porque ele tentou usar o Espírito Santo. E é o que muitos estão agindo dessa forma, eu queria falar justamente isso daí. Pode até atrair por um determinado momento essas pessoas.
mas não permanece. Não é fruto que permanece, como questionamos anteriormente aí, que conhecemos as pessoas, pela a própria palavra diz que pela árvore se conhece os frutos. Né? E o engano não permanece. A própria palavra já está dizendo que aquele que usa de engano não permanece na casa dos santos, não permanece. Certíssimo. Então vamos para o nosso assunto aqui. Benefício de uma vida avivada. Nós podemos entender, pastor Darley, pastor Antônio, que uma pessoa que tem uma vida avivada, essa pessoa ela prima pela santidade? É fundamental. É o primeiro passo, né? A pessoa que tem uma vida avivada, e nós já observamos lá os escritos aos Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a condição. Né? Então, aquele que tem uma vida avivada é conhecedor da palavra. Uma pessoa que tem uma vida avivada tem uma vida alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior de cada crente que é fiel ao Senhor. Em todas as situações de vida, por isso, ele é forte, ele se fortalece. Quando nós observamos lá em Daniel, no capítulo 3, nós observamos 3 jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que já foram os nomes mudados para aculturar ele na Babilônia. Mas, no entanto, eles mantinham uma vida avivada. Tanto que eles preferiram entrar ali na fornalha de fogo ardente do que negar o nome do Senhor. Por quê? Porque eles tinham uma vida avivada. Então, quem tem uma vida avivada... Então, o senhor está dizendo que uma pessoa que tem uma vida avivada, ela não recua quando o inimigo se levanta. Alguma. Sim, de forma alguma. De forma alguma. Tanto é que, às vezes, nós observamos lá Mateus 16, que muitas pessoas pensam de maneira equivocada, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é porque as portas do inferno estão ali para a igreja recuar. Ao contrário, a igreja que está marchando ali da frente. Então, quem tem a unção do Espírito, ou quem tem uma vida avivada, não recua jamais, não retrocede jamais, porque ele sabe que o prêmio final é a vida eterna com Deus. Então, não tem como recuar. Pastor Darley, uma pessoa que é avivada, ela é uma pessoa mais dócil, mais sensível às coisas espirituais, ela honra mais a sua liderança. O que você pode ver? Pode nos ajudar? Eu acredito que a pessoa avivada, dentro do contexto que estamos falando, o primeiro passo ela aprende com Jesus. Tem que aprender com Jesus. É uma coisa que a gente sempre tem que perguntar: o que Jesus faria? Em meu lugar. O que Jesus faria? Né? Em meu lugar. Eu sempre olho para ele, sabe? Por que muitas das pessoas não conseguem perdoar? Porque não olham para Jesus. Então, essa pessoa que não consegue perdoar, ela não tem avivamento. O avivamento real e verdadeiro é mudança de conduta, de caráter, mudança de posicionamento. E quando a gente olha para Jesus, eu sempre gosto de frisar e meditar quando Jesus estava lá sendo martirizado no Calvário, pendurado no Calvário, depois de tanta humilhação, ele olhar e pedir a Deus: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Parece que ele está falando com criança, com meninos, com garotinhos, né? E não está falando com marmanjo, gente de mente feita, entendeu? Gente que sabe exatamente o que estava fazendo. Só que Jesus está olhando além do natural, do humano. Ele está olhando no mundo espiritual. Entendeu? Então, quando uma pessoa peca contra a gente, pastor Ezequiel, pastor Antônio Filho, senhores e senhoras, quando a pessoa peca contra a gente tem que ter a habilidade de Jesus. Aí é onde entra a oração, a leitura e a decisão, né? Porque tem que decidir. Tem que ter a habilidade de Jesus de olhar além do natural, do humano que está ali. Senhor, tem alguma coisa espiritual. Porque se você está tendo uma vida com Deus, você tem uma vida de intimidade com Deus, você tem certeza que está bem com Deus,
e tem um levante, tem alguma coisa espiritual. Então você tem que olhar além do natural, né? Então, a pessoa que é avivada e aprende com Jesus, ela vai ter um comportamento diferente. Não tem como. Não tem como. Suas palavras são mais brandas, é uma pessoa educada ao responder, é uma pessoa que não vai gritar com ninguém, porque ele está moldado pelo próprio Cristo. Não é uma pessoa É o próprio interesseira, né? Cristo que molda ele, exatamente. Ele está na forma de Cristo. É que Paulo nos recomenda não nos amoldarmos a este mundo, né? Não entrarmos na forma do mundo, né? Mas renovarmos a nossa mente, transformar, renovar. Então, Então, o senhor quer pode dizer dizer. o senhor quer dizer que a pessoa avivada, ela desenvolve os frutos do Espírito Santo, né? O amor, Exatamente. a pessoa é amorosa, é amável, é pacificadora, a pessoa é Sim. alegre, a pessoa é longânima, ela não reage, ela não alguém vai com uma pedra para mim, eu vou com 7 para ela. Tem um É uma pessoa domínio próprio. que tem domínio próprio. Então, isso aí são resultados de uma pessoa avivada. Exatamente. Exatamente. Porque no capítulo Você não vai ver 5, nenhum dos, pode. você não vai ver nenhum dos apóstolos, pastor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sabia que tinha ordem de capturá-lo, de prendê-lo. Ele não reuniu a igreja, por exemplo. Ele poderia ter, irmãos, eu sou pastor, sou líder de vocês, e tem uma ordem aí para me prender. E eu quero que vocês se reúnam e façam manifestação e protestem contra o governo para mim não ser preso. Se possível for, pega até em arma. Ele não fez isso. Entendeu? Ele, por ser tão avivado e entender os planos de Deus, ele disse que estava disposto e chegou a declarar: o morrer, para mim, é lucro, é ganho, morrer por Cristo. Né? Então, olha só a diferença. Em outro contexto, entendeu? Alguém diz: rapaz, vamos reunir o povo e vamos botar para quebrar, porque nós temos muita gente aí, esse povo vai mexer com nós não. Então, o avivado, ele muda, ele assume a vontade de Deus. Se a vontade de Deus para nós, Pastor Ezequiel, for passar por um processo de perseguição, nós vamos passar de cabeça erguida, consciente que Deus está no controle de tudo, sem perder a fé, sem desanimar e sem incentivar o nosso povo a se tornar rebelde, porque aí já não é avivamento, né? Não é avivamento. Aí já é um processo carnal, aí sim manifesta as obras da carne. Quem é avivado não incita a violência, não incita aos outros que infringe os mandamentos do Senhor, né? Então, a pessoa avivada, ela não é invejosa, ela não é cobiçosa. É isso? Porque Paulo, quando a gente lê o capítulo 5 de Gálatas, ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que a gente quer. Então, nós estamos dizendo que a pessoa avivada não faz o que ela quer. A pessoa avivada tem o Espírito Santo, ela faz o que a palavra quer. O que o Espírito quer, é isso, né? Correto. Aí ele continua dizendo assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele explica, porque as obras da carne são, as obras da carne, de pessoas vazias do Espírito: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Então, essas coisas, se chegar a praticar, é porque a pessoa não está avivado. E aí o resultado disso daí, esses tais pessoas não herdarão o reino. Não herdarão. É forte. Então, meus amados, presidente, pastor Darley, deixa eu só contar a história do pastor Billy Graham. O Billy Graham, ele dirigiu uma igreja, e no início do ministério dele, e chegou um obreiro, disse: pastor Billy Graham, eu quero que o senhor discipline fulano de tal, porque ele está se embriagando com vinho. Toda noite ele dorme bêbado. E aí o Billy Graham perguntou para ele: tudo bem, como é o nome dele? Fulano de tal. Você prova? Ele se prova. Aí deixa eu lhe perguntar, nós vamos disciplinar ele. Agora você, ele está se embriagando com vinho. E você está se enchendo do Espírito?
Aí o rapaz ficou calado. Ó, porque se você não estivesse enchendo o espírito, nós vamos disciplinar os dois. Porque tanto é pecado ser cheio de vinho, como vazio do espírito. Tudo é pecado. O Billy Graham disse isso para esse irmão. Então, o que é que nós estamos aqui dizendo? É que ter uma vida avivada é deixar ser levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, né? E ter uma vida constante de oração, leitura e prática da palavra, ter os frutos do Espírito. É isso que nós falamos hoje aqui, que uma pessoa avivada tem isso na vida deles. Não é isso? É isso que nós falamos? Correto. E eu gostaria de deixar aqui o pastor Antônio para fazer as suas considerações finais. Estamos chegando aqui ao final da nossa live. Pastor Antônio, faça aí as suas considerações finais. O que você quer acrescentar, o que você gostaria de deixar como mensagem para o nosso público aí? Muito bem. Agradecer a presença de todos que estão acompanhando esta live, muito importante. Que Deus abençoe a cada um. E quero deixar aqui, pastor Ezequiel, louva a Deus pelo pastor Darley, nosso presidente, pela sua vida, pastor Ezequiel, nosso segundo vice-presidente da nossa conversão, de estar compartilhando este momento da palavra. Eu quero deixar uma mensagem de Romanos, capítulo de número 8, que estamos falando de uma vida avivada. E Romanos, no capítulo 8, fala justamente de uma vida no Espírito, que Paulo está falando agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Olha só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, a recomendação para nós, e estamos nesta semana de avivamento, é que nós possamos, de fato, viver no Espírito, andar no Espírito, porque aqueles que andam no Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pastor Antônio, ainda só, como é que está aí na sua área a questão da semana? Os pastores estão animados? Onde é que vai ter culto hoje? Tem algum culto já marcado? Se você vai a algum lugar, vai ficar... Sim, começamos hoje a nossa semana, toda a nossa área está envolvida. Aqui eu conversei com os pastores da nossa área, todos vão estar desenvolvendo um trabalho. Haja vista que nós estamos na semana, que no dia 17, aproveitando aqui a oportunidade, 17 e 18, nós temos um congresso unificado, onde vamos estar finalizando a Semana do Avivamento, e todos estão convidados, aqueles que tiverem condições de estar conosco, é bem-vindo. Então, hoje, aqui em Uruaçu, vamos estar dando esta abertura do nosso culto, da Semana do Avivamento. Na terça-feira, haverá em Niquelândia, na quarta-feira, em Campo Norte, né, e Mara Rosa, na quinta-feira, em Alto Horizonte, na sexta-feira, em Barro Alto, e no sábado e domingo, aqui, estaremos fechando a nossa semana do avivamento no Congresso Unificado, aqui em Uruaçu. Todos são convidados para estar participando. Amém. Meu presidente, faça aí suas considerações, diga aí também, se quiser dizer, acrescentar alguma coisa, e falar também do seu... o que você está sentindo, o que você está querendo alcançar com essa Semana do Avivamento? Muito bem, eu sou grato a Deus por esse momento, pelos irmãos que nos acompanharam, estão nos acompanhando aí. Grato a Deus pela vida do pastor Ezequiel, pela iniciativa, pastor Antônio Filho, que compartilhou conosco esse momento. A minha expectativa, meu pastor, é que nós venhamos colher frutos espirituais, um crescimento extraordinário na vida do nosso povo. Nós temos raízes profundas vinculadas ao pentecostalismo, nós somos pentecostais por natureza, e a gente sabe que o avivamento e o Pentecoste estão junto, não tem como desatrelar esses dois temas, né? O povo pentecostal é um povo avivado, não só pelo fato de ser pentecostal, mas pelo fato de ter conseguido
é absorver a palavra de Deus como ela é. Então eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, nosso povo, e a gente espera um crescimento espiritual, maturidade espiritual. Eu quero também dar uma palavra aos nossos pastores, aos nossos líderes. Primeiro, agradecer a Deus pela vida de todos os nossos supervisores que estão envolvidos com essa semana, né? Todos os nossos supervisores, de ponta a ponta, estão envolvidos, e eu tenho certeza que vai ser marcante essa semana em nossas áreas de supervisão, em nossas igrejas. E aos nossos pastores, né? Algo que eu aprendi participando de uma das nossas Assembleias Gerais, a gente é bom trazer aquilo que marcou o coração da gente, né? E uma das palavras que marcou meu coração trouxe 2 pontos importantes sobre o avivamento. Que o avivamento só vem quando nós tivermos pregadores fiéis. Então, o avivamento só acontece quando nós tivermos pregadores fiéis. Fiel ao quê? A palavra, né? A palavra. Não mude nada na palavra, não inove nada. Pregue a palavra. Você pregando a palavra, quem vai fazer o avivamento acontecer é o Espírito Santo. A segunda coisa é que o avivamento só acontece quando tem uma igreja de joelhos. 2 coisas importantes. Pregador fiel, igreja de joelhos. Isso é muito importante para a gente procurar levar um despertamento para as igrejas a voltar à vida de oração que outrora tínhamos, né? Em muitos lugares já não se ora mais. Canta-se muito, fala-se muito, mas não ora pouco. E a gente percebe que isso vai gerando um esfriamento e vai gerando os males, pastor, aqui, ó, todos esses males que nós trouxemos na live. Então, minha recomendação a todos é que a gente volte a praticar as regras do avivamento verdadeiro. Pregar com fidelidade e orar de verdade. Obrigado, meu pastor. Desejo a todas as áreas sucesso. Então, o avivamento tem que lembrar da nossa lição, retornar aos princípios da igreja, né? A comunhão, o partir do pão, a oração, a doutrina, né? O temor. Isso é fundamental. Aqui na nossa área 1 também estamos programados para fazer um grande evento. Hoje vai ser lá no Recanto do Bosque com o pastor Ismael, amanhã no pastor Edilson Rosa, quarta-feira lá na Defesa com o pastor Silvano, quinta-feira com o pastor Geraldo, sexta-feira com o Reinaldo, sábado com o pastor Josemi. E domingo, encerramento aqui no Caican. Vai fazer aqui no Caican. O presidente vai estar aqui, em nome de Jesus. E o pastor Gilmar Santos vai estar ministrando a palavra. Temos um evento aqui e quero que seja um evento poderoso, como em todas as outras áreas, tá? E eu agradeço, pastor Antônio, a sua presença aqui, pastor Darley, nosso presidente, e a cada um dos pastores, irmãos e irmãs que estiveram conosco até aqui. Compartilhe essa live aí, turbine ela para que chegue em outros lugares. As pessoas estão perguntando se será salva a live. Vai ser salva, sim. Então, obrigado a todos. Que tenhamos uma vida avivada. Ser avivado é ter temor, amor à palavra, respeito à liderança, obediência à voz do Espírito. Isso é estar avivado. Nosso presidente vai orar, agradecendo a Deus pelo momento e pedindo a bênção do céu para nós. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento que passamos refletindo, meditando e conversando sobre a tua obra. Eu te apresento, ó Deus, a vida do pastor Ezequiel, o pastor Antônio Filho, na vida desses 2 homens de Deus, ó Deus, eu peço que o Senhor alcance o coração de todos os nossos pastores, todos os nossos supervisores, pastores presidentes de campo, que a tua boa mão alcance poderosamente, dando graça, habilidade, fazendo-os crescer, meu Deus, a cada dia em graça e conhecimento. Abençoe agora cada coração, meu Deus, dos nossos irmãos que estão conosco nessa live. Deus, tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que se passa agora no íntimo de cada um. E eu sei, ó Deus, que tem situações, tem circunstâncias que só o Senhor pode resolver. E eu peço a tua bênção agora, que haja cura na alma, Senhor. Se existe uma tristeza instaurada em alguém, a ponto desse alguém, ó Deus, se sentir distanciado do teu Espírito, está indo para os cultos, está indo para a igreja, mas não sente o regozijo, o gozo na alma da presença do teu Espírito. Eu peço a restauração imediata. Eu peço agora a restituição da sua vida espiritual, plenamente tomada pelo teu Espírito. Pai amado, obrigado por tudo. Aqui está a nossa oração, aqui está a nossa convicção, a nossa fé apresentada ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Deus abençoe e até amanhã, meio-dia. Em nome de Jesus. Abraço. Abraço. Participe dos cultos, jejue, ore para a glória de Deus.
Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado, pastor Antônio, nosso secretário. Deus abençoe a todos e até amanhã, querendo Deus. Fique com Deus.